que nesse fato específico aqui, onde o rei Ezequias ele é surpreendido por uma carta que ele talvez nunca esperasse que fosse acontecer, né? Aquela situação onde ele vivia naquela época, tudo aquilo que estava acontecendo naquela época era coisas difíceis, eram tempos difíceis, e para piorar as coisas, ele recebe uma carta onde ele vai ter uma surpresa iminente. Ou seja, ele vai receber uma carta de afronta, uma ameaça. Ele vai receber uma coisa que ele não esperava que um dia ele pudesse receber. Alguém já está entendendo? Aquelas notícias que vêm de surpresa, aquelas notícias que aparecem, que a gente acha que comigo isso não poderia acontecer. Isso só pode acontecer com o meu vizinho. Isso só pode acontecer com a pessoa que está ao meu lado. Mas comigo? Não, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque Ezequias aqui, ele já estava adorando a Deus, ele estava já cultuando a Deus, ele já estava sendo fiel a Deus, ele já estava se entregando de corpo, alma e espírito ao Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele já tinha feito tudo aquilo que outrora seu pai fez de forma contrária. Ezequias, filho de Acais, teve um péssimo exemplo dentro de casa, teve um péssimo pai, teve um péssimo líder, um péssimo mentor, porque Acais ele governou a cidade santa de forma contrária aos ensinamentos do Senhor. Adorou estátuas, ídolos, fez uma lambança toda e foi reprovado aos olhos do Senhor, ao ponto dele pegar os seres humanos mortais, filhos, e botar lá e queimar e matar. Mas Ezequias sobreviveu. Por quê? Porque ele era um escolhido. Alguém entende? Sabe por que você está vivo ainda, me ouvindo agora? Porque você é uma escolhida, é um escolhido. Sabe por que você não partiu ainda? Porque você é um escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual é a diferença? É que os escolhidos disseram sim para o chamado, enquanto os chamados ficaram na dúvida. Preste atenção para começar a entender que eu estou tentando construir uma mensagem na nossa mente. Então, Ezequias vai fazer o quê? Aqui, com um péssimo exemplo dentro de casa, ele vai decidir, quando eu assumir a monarquia, eu vou fazer diferente. Eu vou reconstruir as histórias que os meus antepassados destruíram. Você pode, a qualquer momento, reconstruir a história da tua vida. Basta você querer e decidir. Amém? Amém. Glória a Deus. Só um recebe um amém? Amém. Amém. Receberam mais, eu também recebo. Eu vou reconstruir a história. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer algo que meu pai não quis, ou não fez, ou foi instruído por outras pessoas, porque o declinado reino se começa com um filho de Salomão chamado Roboão. O declinar todo da história de Jerusalém aconteceu quando Roboão, ele preferiu dar conselho a jovens do que a anciãos. É por isso que eu digo para os jovens darem sempre ouvidos aos conselhos dos mais velhos. Nem à toa que a gente tem um cabelinho branco aqui. Às vezes a gente tenta arrancar, estava vendo ali no banheiro, tentei arrancar, mas vai nascer de novo. Fica careca, né? Fica careca, né, Cláudio? Então, a experiência, as cães não é cachorro não, são cabelos. As cães brancas trazem uma experiência que alguma juventude não podem passar. E o rei Roboão, ele vai dar o que é ouvidos a jovens, rejeita o ouvido dos anciãos e começa a declinar as coisas, e aí vai chegar em Acais acaba fazendo a bagunça toda que tinha feito. Mas Ezequias, filho, sobrevivente, ele vai lá e fala, agora eu vou assumir o reinado, mas eu vou fazer diferente. Não entendeu? Vamos traduzir? Agora eu vou assumir essa posição. Agora eu vou assumir esse lugar. Agora eu vou assumir essa casa. E eu vou fazer diferente. Não vou me corromper, não vou me vender, não vou me prostituir, não vou fornicar, não vou pecar mais do que eu vivia pecando, não vou me vender, vou ser diferente. Vou absorver os exemplos positivos dos meus líderes passados e vou aplicar aquilo que eu entendo ser pertinente para esse reino atual. E o que era pertinente? Os mandamentos do Senhor. Ezequias vai, resumindo, ele abre o templo, ele manda o templo abrir e faz primeiro um concerto com o Pai, com Deus Todo-Poderoso. Com o exemplo dele, o povo vai voltando ao concerto, principalmente os da tribo de Judá. Ele faz uma aliança com Deus, o povo começa a fazer uma aliança com Deus. Senaqueribe está fora dos portões, com mais de 185 mil exércitos, um número
muito maior do que possuía o exército de Ezequias. Estava totalmente desfragmentado a tropa de elite de Ezequias, mas ele primeiro coloca o mundo espiritual em primeiro lugar, ele vai reorganizando tudo aquilo que estava desorganizado. Você pode receber já essa? Vamos começar a organizar o que estava desorganizado? Então Ezequias vai fazer o quê? Bem, eu já fiz a aliança, eu já fiz o concerto, eu já voltei, fiz a purificação do templo, abri o templo. Porque Deus quer me usar e usar você para abrir aquilo que estava fechado. Amém. Você entende? Então ele começa a fazer tudo o que deveria ser feito. Ele promove o Pessa, a Páscoa, né? O chocolatezinho do coelho, que coelho não bota nada disso não. Na tradição judaica é outra coisa. Promove o Pessa, que era um tempo de festa. Um tempo de festa que está chegando na nossa vida também. Então, tá tudo bacana, meu mundo espiritual tá ok. As coisas espirituais estão no seu devido lugar. Eu estou fazendo tudo como o Senhor quer, tudo como Deus manda. Me explica melhor, pastor, eu vou explicar. Oro, jejuo, venho na igreja, medito, me santifico, sou dizimista, sou ofertante. Mas olha o que vai acontecer agora. Eu vou receber uma carta de afronta. Eu vou receber uma carta de ameaça. Estão me intimidando. Peraí, olhe para cá, por favor. Quem nunca pensou isso? Eu estou no prumo. Eu estou na posição. Eu sirvo a Deus há anos. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por essa fase? Por que isso sobreveio? Por que essa guerra? Por que essa ameaça? Por que essa afronta? Por que essa intimidação? Por que essa enfermidade? Por que essa desgraça? Por que essa perda? Por que essa crise? Se eu estou há um bom tempo já fazendo as coisas como o Senhor manda. Quem quer de ouvir, diga amém. Amém. Só se for mais forte. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vou tentar. Está vindo aí. Entenda. Ezequias estava na posição. Fez aquilo que o pai não fazia. Estava tudo certo. E nesse fato aqui de 2 Reis 19, o que vai acontecer? Ele vai receber, através de um mensageiro de Senaqueribe, que era o maior inimigo, já tinha devastado tudo ao redor de Jerusalém, só faltava conquistar Jerusalém. Ele vai fazer o quê? Ele vai receber uma carta de intimação, de afronta. Ezequias pega a carta e vai ler a carta. Qual é o teor da carta? A Bíblia não vai relatar. Historiadores vão arriscar. E eu vou dizer para você, na minha coerência, possa ser que esteja errado ou certo, é que Ezequias estava recebendo ali uma ameaça para se render, para desistir e para se entregar. Alguém está recebendo aí? Amém. Quantas vezes o inimigo te afronta para você se render? Para você desistir? Para você entregar os pontos? Aleluia, isso é muito forte. Eu sei. Você está fazendo tudo o que tinha que ser feito. Você começou a agir já há um tempo, um bom tempo, e parece que está tudo ao contrário. E de repente você recebe essa intimação, essa carta, essa afronta, essa ameaça. Se renda, desista, para, retroage. E Ezequias deve ter ficado meio confuso, porque quando nós estamos servindo a Deus com excelência, quando nós estamos na posição, amém? Quando nós estamos buscando a Deus, ou pelo menos buscar, né, em tentar fazer o que é correto, a gente vai ficar meio confuso. Porque é aquela pessoa que chega para você, vem cá, você não vai na igreja, hein? Você não dá dízimo para o pastor? Como se eu não tivesse profissão, né? Você não dá dízimo para o pastor? Você não faz isso, não faz aquilo? Por que está acontecendo tudo isso com você? Tem alguma coisa errada. Alguém já ouviu isso? Ou pior, quando você é desafiado, em tese, por um homem de Deus, um pseudo pastor, fala, ó, dá, que eu te garanto que você vai receber. Aí quando você dá e você não recebe, ele joga a culpa na sua falta de fé. Ah, então por que se você teve falta de fé, por que você não devolve então, pastor, para ele ou para ela aquilo que foi dado? Glória a Deus.
baixou tudo, até comer a Bíblia. Né? Pesou agora, né? Então, vamos ser mais inteligentes? Mais, não estou dizendo que a gente não seja, vamos ser mais inteligentes. Conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Oséias 4,6, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. O diabo não tem poder de destruir, nem a mim, mas a falta de conhecimento tem. E Verdade. tem pessoas inteligentes aqui me ouvindo, amém? Amém. Então, quando as pessoas falarem assim, peraí, seja bem sincero, eu aprendi uma coisa, eu falei assim, vem cá, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu pedi tua opinião, pastor, o senhor está sendo grosso, qual o problema? Cada um tem a resposta no nível que pede, não é? Então, Ezequias aqui, você pode ficar no silêncio também, que o silêncio também é uma dura resposta para quem fala demais. Já viu aquela pessoa falando, ai meu Deus, fala e você fica só em silêncio, daqui a pouco ela se cansa. Então Ezequias aqui está na seguinte posição, poxa, eu fiz tudo o que era para fazer, Deus. Eu estou na posição, eu sou um cara generoso, sinistro, subo um monte, medito, leio a Bíblia. Vou nos cultos lá do pastor Rodrigo, aquele moço bravo lá. Sou bravo. Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que chegou esse negócio agora? Por que essas coisas estão acontecendo? Sabe o que eu aprendi com Ezequias aqui, gente? Que quando a gente recebe uma ameaça, aleluia, para a gente desistir, retroagir, ou até mesmo para a gente sair da graça, vamos acrescentar essa. Sabe o que a gente faz? Ouve ou lê. Pega é forte. Quer ouvir ou não? Amém. Pega o problema, a tribulação, a ameaça, a desgraça. Pega o problema e faz o que Ezequias fez. O que Ezequias fez? Quem está ligado? Ezequias pegou a carta na mesma hora. Espera aí. O rei recebe a carta em mão, lê, e a gente tem que ler, a gente tem que tomar ciência do que está acontecendo, a gente tem que entender. Espera aí. Não. Eu estou tentando mudar. Eu estou fazendo as coisas diferentes. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou retroagir. Eu não posso com mais de 185 mil, mas tem alguém que pode. Imagina um pequeno exército contra um exército grandioso. Ou você desiste, ou a gente invade e destrói. Ou você se entrega, ou eu vou arrasar com você de uma vez por todas. E Ezequias vai fazer o quê? Peraí, não aceito isso. Pega esse problema e vai para o templo do Senhor. Tem tanto problema na nossa vida, não tem? Vamos dizer que eu esteja representando um pouco aqui uma parte do seu vida. Pega esse peso, esse problema, essa ameaça, essa dor, essa enfermidade. Faz assim, ó. Isso, vai andando. Quando chegar na casa do Senhor, pesado, né? Às vezes a vida fica pesada, né? Aí faz o que Ezequias fez. O peso saiu. Para início de conversa, o peso sai. Quando ele faz isso, o peso sai. Alguém entende? Amém. Glória a Deus. Tá com luz? Então, é profética a mensagem. Isso aqui é revelação e profecia, gente. Não precisa dar cambalhota, nem pirueta, não, e fazer mágica, não. Isso aqui é palavra profética. A questão é conseguir conduzir ela até a tua vida. Amém. E olha o que ele faz, ele lança o problema no altar. Só que ele age de forma diferente do que eu observo em alguns lugares por aí. Então foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou. Olha só o que Ezequias faz. Ele pega todo aquele problema, aquela carga negativa, ele coloca no altar, no templo, e ele faz o quê? Ora.
É por isso que é importante a gente orar. É por isso que é importante a gente vir à casa do Senhor e orar no momento da oração. Ele pega toda aquela avalanche, aquele conglomerado de desgraças, e coloca no altar e fala: não é meu, é teu, Senhor. Ele estava respaldado, porque a Bíblia é bem clara, nos 1 Reis, 2 Reis, Isaías, vai dizer que Deus tomou para si aquele problema e pelejou por ele. Já recebeu? Amém. Tem problemas que gente, tem problema que a gente não consegue. Mas pastor, peraí, Deus fez justiça? Fez justiça nesse caso. Ezequias, ele vai orar a Deus naquele momento. Ele fala: olha, não está fácil não, hein? Estou no prumo, estou pelo menos buscando aí a santidade, viver na presença do Senhor, estou renegando lá aquele grupo maldito do WhatsApp, toda hora me inclui, né? Então, o que ele fez, Tumblr, tem um tal de Tumblr, né? Tumblr. Periscope. Isso é novo, eu nem sabia. Pô, vejo lá, a Ezequias coloca o problema lá. Na verdade, o problema era tão pequeno que é a gente que faz ele ser grande. Glória a Deus. Qual era o problema de Ezequias? Uma carta. E a gente faz dessa carta uma avalanche de problema. Recebe aí, isso não é tão grande quanto você pensa não, isso é pequeno, é o tamanho de uma carta. Amém. Está entendendo? É que quando você leu, você se assustou. Quando você viu, você se amedrontou. Qual o segredo, pastor? Vem na igreja e no final você deposita aqui no altar a sua oração. Glória a Deus. O segredo da oração, o segredo de conquistar o que pleiteamos na oração é como nós conduzimos ela. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pediste maus para esbanjar em vossos prazeres vãos. Aí tem uns que pegam, né? Tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, assim eu receberei, né? Mas, gente, a gente tem que pegar a Bíblia e não absorver só aquilo que a gente entende ser bom. A gente tem que... Ou é tudo ou é nada. A Bíblia é assim. Então, melhor ainda depois da Bricadachá, nova aliança, novo tempo, quando Jesus veio. Ezequias colocou ali o problema ali, e ali ele vai orar ao Senhor. O interessante é a forma como Ezequias ora. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás sentado no teu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor! Primeiro Ezequias vai enaltecer a Deus em meio a muitas desgraças. Enquanto tem gente que chega para Deus e fala: peraí, o que está acontecendo? Não, eu determino que seja assim. Não pegar, pessoal, eu determino. Eu determino que Deus faz o quê então? A Ezequias, na humildade aqui, eu aprendi uma coisa: quando eu quero, eu tenho que ser humilde, senão eu não conquisto. Entendeu por que você está precisando? Porque você precisa ser mais humilde. Eu também. Aí Ezequias: eu vou determinar o que? Está doido? Não sei de onde tiraram isso. Eu vou enaltecer e glorificar o Senhor primeiro. Aí ele vai lá primeiro, ele exalta a Deus, glorifica a Deus. Aí depois que ele faz isso, é bíblico que eu estou lendo, tá? Tem 2 Reis 19. Ele vai dizer assim: tu fizeste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. E Deus já estava trabalhando nisso tudo. Enquanto Ezequias estava ali se lançando, o que Deus estava fazendo? Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Deus estava falando lá com o pastor dele. Ó, teu servo está clamando há tempão, hein? Ao pastor. Estou ligado. Aí Deus fala com o profeta Isaías, pastor de Ezequias. Quem quer que eu continue? Diga amém. Amém. Graças a Deus.
Ele está lá se desabafando com Deus e Deus está falando com o pastor dele lá. É por isso que às vezes o pastor chega e dá uma instrução tão dura para a ovelha e a ovelha fala: isso não é coerente não, isso não é razoável, isso não é ponderado. Boa sorte, amigos. Agora, se obedece, é diferente. Quem disse que Deus precisa usar de coerência humana para falar com a gente? Está estreitando? E ali, ele vai dizer: ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente, escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Ezequias, ele teve um discernimento que às vezes a gente não tem. Ele está falando: Deus, o que ele está fazendo aqui comigo, com o teu povo, não é contra mim, contra o teu povo, é contra o Senhor. Porque eu estou na posição. Você está na posição? Porque eu estou na guerra, estou na igreja, estou buscando. Eu estou em Cristo. Amém? Amém? Então a afronta não é tua, é dele, que está lá em cima. E aí Deus vai fazer o quê? Para resumir, porque eu estou tentando sair da introdução, mas não consigo. Para resumir, Deus vai fazer o quê? Ele vai falar com o profeta Isaías, o pastor de Ezequias. Porque mesmo as maiores autoridades precisam ter pastores. Amém. Olha só, Isaías. Deus vai falar: olha, está acontecendo isso com Ezequias. Isaías, filho de Amós, vai receber a instrução divina. E aí no versículo 37, no versículo 20, vai dizer assim: então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. E ele vai dizer assim, nela, na linguagem atual, virá a seguinte resposta. O profeta ora no templo, o pastor está cuidando de outras coisas, Deus fala com o pastor mesmo de longe, e o pastor manda a resposta por aquele que está clamando ao Senhor. Naquela época foi feito assim. Quem me entende, diga amém. Amém. Isaías, ele vai ser bem claro, bem conciso, vai dizer: e dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte à cidade de Jerusalém: ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel? Você mandou os mensageiros me afrontar? Deus estava absorvendo para ele o problema, por causa do modo de vida que Ezequias executava. Porque o modo de vida que eu e você praticamos aqui na terra é o que move o coração do Pai. Não adianta falar bonito, ser eloquente, pregar uma maravilha e dar um péssimo exemplo à sociedade. Verdade. E vou resumir isso aqui. Ezequias vai receber a resposta do profeta, porque clamou no altar, entregando o problema, exaltando a Deus primeiro, depois conversando com o Todo-Poderoso, porque Deus quer o quê? Comunhão. Olhe para cá, por favor. Deus quer comunhão, conversação, intimidade, interação. Você fala, ouve e fala. E ali o que vai acontecer? Para resumir essa história, Ezequias ouve a mensagem do pastor, do profeta Isaías, absorve a mensagem. O difícil é absorver quando ela é dura, porque Ezequias absorve aqui quando ela é boa, e lá quando Isaías vai dizer que ele vai morrer para arrumar a casa, ele absorve também. Ou você acha que a gente deve absorver, que nós devemos absorver só quando é para dar pulinhos? Não. Mas não vou falar dessa não depois. Ele absorve a mensagem positiva aqui, e ele vai fazer exatamente como o rei do céu mandou, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E o interessante disso tudo é que Isaías vai dizer para Ezequias assim: Ezequias,
Você não sabe que foi Deus que planejou isso tudo? Em outras palavras, você não sabe que foi Deus que permitiu isso tudo? Por quê? Me explica. Por que você está passando por certas coisas? Tudo isso. Porque foi Deus que permitiu. Porque quem sabe assim você vem mais à igreja, se prostra mais no altar, ora mais, fica mais humilde, mais humilde. Porque eu aprendi assim. Nada acontece por acaso. Tudo que está acontecendo na tua vida tem um objetivo, tem um propósito. E pode ter certeza de uma coisa. Nesse momento aqui, Isaías, quando dá a resposta para Ezequias, a paz que excede todo entendimento, ou seja, não conseguimos entender. Ninguém consegue. Toma conta dele. Que esta paz seja sobre você. Sobre mim, sobre a sua casa, sobre você que me ouve. Ezequias colocou no altar o problema. Aí, resumindo a história, Deus vai falar assim: ok, você fez a sua parte, você fez até onde você pode, agora eu vou fazer a minha parte. Qual é, pastor? Aquilo que você não pode. Ele poderia ter dito assim: mas Senhor, são mais de 185 mil. Não poderia? Poderia. Você imagina uma cidade pequena. Me explica melhor. Vou explicar. Imagina o Rio de Janeiro sendo cercado por todos os estados que compõem a nossa nação. Só para você poder entender. Exemplos muito grandes, só para você poder entender. Mais ou menos assim. Aí Ezequias vai absorver a mensagem e vai ficar em paz. Só que ele teria que ter muita fé. Sabe por quê? Porque recebeu uma palavra do pastor, do profeta, do eterno, do santo, do bendito, do todo-poderoso, dizendo: olha, é muito grande isso, né? Não tem condições nenhuma de você resolver, nem das pessoas ao seu redor te ajudar. Mas isso não é problema teu, isso é problema meu, está dizendo o Senhor. Isso daí quem vai resolver sou eu. Mas para isso, faça pelo menos o que Ezequias fez. Me ajuda aí, pastor, vou te ajudar. Conserto, aliança, voltou o templo, abriu o que estava fechado, reorganizou a casa. Estou resumindo 7 cultos de quarto, tá? Reorganizou a casa, celebrou a festa em tempo de crise, culto de ação de graça, colocou as coisas no seu devido lugar, começando pelos sacerdotes e os sumos sacerdotes. E Deus vai dizer assim agora: olha para cá, por favor, anjos, vem cá. Vai lá e dá uma lição em Senaqueribe. Não destrói todo mundo, não. Destrói só 185 mil. Está no livro de 2 Reis. Ao anjo, na mesma hora que recebeu a ordem, foi. E numa lambada só matou 185 mil. Aí você imagina Senaqueribe acordando no dia seguinte e vendo aquelas pessoas todas mortas. Matou todos do exército? Não. Só 185 mil. Tá bom Deus resolver só 185 mil problemas? Você entendeu? Porque às vezes a gente faz de um problema 1 milhão. Então pelo menos 185 mil já vai acabar de uma vez. Não sei se você está acompanhando a linha de raciocínio. Às vezes o problema é tão pequeno que Deus falou assim: peraí, só um anjo pode resolver isso. Porque um anjo tem poder de destruir 185 mil inimigos, já que tem vários por metro quadrado, né, pastor? Ele está destruindo hoje 185 mil na minha e na sua vida. Você crê nisso? Eu creio, porque isso é a palavra de Deus. E Senaqueribe, quando acorda,
Ele deve pensar, aquela minha carta não tem valor nenhum. Aquela minha afronta não teve valor nenhum. Aquela minha mensagem lá não adiantou em nada. Pelo contrário, aquilo que eu fiz foi combustível para ele obter a vitória. Entendeu por quê? Amém. Tanta afronta lá. É o combustível da tua vitória, rapaz. Alguém está entendendo? Amém. Às vezes acontecem certas coisas em casa, no trabalho, na faculdade, na sociedade. Aleluia. É o combustível da tua vitória. Isso vai te motivar a buscar mais. Deus falou, peraí, agora sou eu que vou fazer. Sabe por quê? Existem duas coisas, pastor. Para quem gosta de meditar em Bíblia, vai pensar assim. Pastor, olha só. O senhor já falou aí que Deus manda o homem fazer justiça. Mano, sim, falei e afirmo, categoricamente. Miqueias capítulo 6, versículo 8. E ele te declarou, ó homem vivente, o que é bom, o que o Senhor pede de ti. E o Senhor pede que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente para com o Senhor teu Deus. Espera aí, se Deus está mandando praticar a justiça, por que Ezequias não praticou a justiça naquela época? E foi entregar o problema nas mãos do Senhor. E agora? Por quê? Porque quando o problema foge do nosso alcance, a gente aprende a confiar mais em Deus. Aleluia. Quando o problema é maior do que o nosso potencial, a gente se entrega mais ao Senhor. É diferente de alguém te caluniar hoje, alguém te ameaçar, um 447 do PCP, não é isso? Alguém te ameaçar, você vai lá na delegacia, representa. Agora, quando tem 185 mil problemas guerreando contra você, você, de vez de praticar a justiça, você vai falar, isso eu não posso resolver. Não, peraí, vamos lá para a igreja e vamos me colocar no altar e vou lançar no altar aquilo que eu não consigo fazer. Qual é o certo? Os dois são certos. Então me explica melhor. O que você sabe que você não vai resolver, coloca no altar, porque Deus vai fazer com você. O que é isso? O impossível. Agora, coisas básicas, devemos sim procurar praticar a justiça com misericórdia e sendo humilde na presença do Senhor. Amém. Você entende o que eu digo? Diga amém. 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 E Deus faz o que naquele momento? Quando Ele manda o anjo mata 185 mil pessoas. E na mesma hora Senaqueribe vai fazer o que? Senaqueribe é o maior algoz da cidade. Era o maior inimigo de Israel. Ele vai pegar seus pertences, vai meter o pé, vai correr, vai deixar os soldados que restaram e vai embora. E os liderados vão correr atrás do líder, né? E ele volta para a cidade dele e a vitória chega sobre a cidade santa. Porque a ameaça afronta aqueles que se levantaram não estarão mais ao redor daqueles que estavam sob a liderança do monarca chamado Ezequias, que estava sendo mentorado pelo profeta Isaías. Quem entende, diga amém. 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 Se isso for na nossa vida, nós também teremos essas vitórias. Amém? Amém. É difícil? Claro que é. Muito. Mas não é impossível. Não é impossível. E nós vamos conseguir isso sim. Sabe por quê? Porque essa instrução aqui não foi julgada à toa. Você não recebeu esse direcionamento à toa. Você não recebeu esse condicionamento à toa. Você não está sendo preparado à toa. Você não é fraco nem covarde. Você é forte e valente. Aplica a instrução na sua vida, que as vitórias chegarão sobre você e sua casa e sua família. E a instrução aqui é simples, vindo dizendo que Ezequias pega a carta de afronta, pega a ameaça, pega tudo aquilo que intimidava ele
dores, doença, enfermidade, crise financeira, saúde emocional, relacionamentos, casamento, tudo frustrado. Ele pega, resumido num pequeno papel, vai no templo, vem no altar, se dobra e coloca: esse problema eu não resolvo, porque eu não consigo. Me ajuda, Senhor. E o Senhor recebe aquele problema, porque Ezequias estava com a vida no altar, estava com a vida em santidade, estava procurando fazer o que é certo. E eu vou terminar dizendo que quando nós estamos nesse sentido, o que acontece? Deus pega para si a causa e fala: pode deixar que agora eu vou resolver. Então eu vou repetir. Deus mandou te dizer: se você fizer o que Ezequias fez, Ele resolve. Amém. Fique de pé.